Fala, galera da TV Maldita, olha onde eu tô aqui, ó. No estúdio mais sujo e maldito e peludo. Peludo de Hollywood, aqui, ó. Um carneiro de Criciúma, aqui, ó. Olha aqui quem tá aqui hoje. Então, a gente tá aqui no estúdio da Offenbach, onde a gente vai começar. Eu falo a gente, mas na verdade, ó. O vagabundo. É tipo o Silvio Santos, só que com uma câmera. É, tipo assim, ó. Eu falo a gente, né? Mas na verdade esse agente sou eu mais eu, porque ele fica aqui, ó, onde tá o ar-condicionado e eu fico lá na sala. Consegue ver. Eu fico tipo um arigó burro, preso lá na outra sala suja e quente. E ele fica no arzinho aqui, olha o arzinho. E o Arthur Aranha hoje veio fazer veio dar um apoio moral. Dá um oizinho aí, Aranha. É isso aí. Oi. É isso aí, então, olha aqui, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer hoje. Vou montar o rack aqui, ó, nesse espaço aqui, vou mostrar pra vocês passo a passo. Mas antes de mais nada, olha aqui, ó, quero mostrar meus cases novos, ó, da SKB, né, que chegaram há pouco tempo e eu não consegui nem colocar eles na bateria. Vou mostrar pra vocês onde é que tá a minha bateria. Aqui dentro do estúdio do Alair, aqui tem umas peles reserva que eu sempre deixo aqui. E nesse cantinho, ó, nesse cantinho sujo e escuro, está minha bateria inteira dentro dos meus cases antigos, né? Esses cases todos eu não vou usar mais e eu vou usar esses SKB. Aqui também tem umas pelezinhas de caixa. E aqui, ó, eu tenho 5 caixas empilhadinhas, que são caixas que eu vou utilizar nessa gravação e vou trazer mais algumas outras. Então aqui eu vou mostrar pra vocês, vou tentar montar o mais rápido possível, né? Isso. Hoje eu não vou colocar luva porque eu tenho que limpar. Eu tenho que limpar esse rack bem depois. Então eu vou meter a mão assim mesmo. Então eu tenho aqui 3 cases, né? Que é esse meu rack de 2 andares. Eu divido da seguinte forma. Esse primeiro case, que é o maior, mais pesado, que agora eu tenho tenho mais 2 novos aqui, né? Eu tenho mais um de ferragem grande aqui. Então esse aqui, ó, é o case que eu utilizo para botar a parte de baixo do rack. Esse aqui é o case que eu coloco a parte de cima do rack. E ó, para você não pensar que eu sou um porcão sujo, olha aqui, ó. Ó o meu pano de proteção para colocar em cima da bateria depois que ela tá montada. E nesse outro que já tá posicionado atrás do rack, estão todos os extensores. É um case menor, né? Então é isso aí, ó. Vou mostrar para vocês então passo a passo agora. E eu vou conversando, né, com vocês. Aqui tem esses straps aqui, que é para manter a ferragem toda prontinha aqui no lugar. Os 2 pedais, o meu carrilhão, que muita gente não gosta, mas eu quero que se foda porque ele é meu e eu gosto. Eu acho fofo você tocar um carrilhão no meio de 2 bumbos a 180. Foda-se. Aqui é uma dica importante, ó, máquina de chimbal. Essa máquina de chimbal é da DW. Sempre que eu peço máquina de chimbal para eles, eu peço para eles me mandarem sem os pés. Que uma vez, parceiro, eu caí na besteira de pedir com o pé e fui serrar e tirar isso aqui. Eu quase me matei para conseguir tirar os pés. Então, eu peço para eles mandarem diretamente. E aqui, ó, na hora de guardar, isso aqui é uma dica importante para você que guarda a tua máquina de chimbal montada, porque eu guardo porque eu tenho um case grande, né? Geralmente as pessoas desmontam. Então é aqui, ó, você coloca o clutch no topo aqui, ó, aqui em cima, né? E aí você sobe a parte de baixo, ó, até aqui, prensando. E aí você dá o torquezinho aqui, ó. Por que isso? Porque daí a varetinha, né, aqui dentro, que é mais mole que nem o teu pinto, isso, aquela lá que é fininha que nem o seu, isso mesmo. Então, se você colocar no meio das ferragens aqui, pode ser que bata, pode ser que deixe ela torta. Então assim, ó, você protege, ó, porque esse cano aqui, ele é mais grosso, certo? Então uma dica rapidinha. Aqui na TV Maldita os palavrões são intensos, mas você sempre aprende, Então, ó, agora eu não vou dar muita importância pro que vocês estão vendo, mas eu só quero posicionar as coisas da forma que eu faço e aí eu vou explicar pra vocês, tá? Então esse aqui, ó, é o pé 1,
Então significa que se o pé 1 começa aqui, ó, como é que eu sei que esse aqui é o pé 1 e como é que eu sei que ele é do lado direito? Ó, tem a marcação aqui embaixo, pé 1, e aqui eu sei que essa parte aqui é para fora, né? Esse cano aqui ele fica para fora. Todos os meus clamps ficam para fora, então eu sei que esse aqui é do meu lado direito. Então se esse aqui é o pé 1, eu sei que esse aqui, que é o pé 4, 1, né? Aqui, ó, 1, 2, 3 é o centro, 4 é aqui. Então ele fica pra cá. E tem essa setinha, né? Indicando que é pra fora, tá? Então vamos lá. Tem que montar rápido. E aí aqui tem... Esse aqui é o pé 2. Ó, aí é assim, ó, tem o pé 4 aqui, né? E aqui tem a parte de cima, né, onde eu monto ele, que também tá indicando que é o 4. Então, vamos lá. Eu só coloco ele aqui, ó, já deixo na posição. Aqui, ó. E aí eu encaixo aqui, ele encaixa, eu só dou um torquezinho aqui e já tá tudo memorizado. Tudo perfeitamente memorizado. Eu vou encostar aqui. Ok, vamos lá. Tom de 8, então esse aqui, ó, é o tom de 8, fica para a esquerda, então fica fácil eu saber. Esse aqui é o 2, tom de 8 é a barra curva que fica na parte de baixo onde vai o tom de 8. Essa aqui, ó, só pela posição da caixinha de 10, ó, eu sei que ele é o extremo esquerdo que vai estar entre os pés 4 e 5. Esse aqui também é fácil saber qual é, porque ele tá no centro, ó, é o 3. Né, e ele é o único que sai os 2 clamps para prender as barras laterais. Então vamos lá, aqui, deixar aqui. Esse aqui é o pezinho 2, então se aquele ali é o 1, esse aqui é o 2. Se esse aqui é o 2, eu olho aqui em cima, ó. Aqui dentro tá escrito 2, então eu sei que eu vou, e aqui fora, do lado, tá escrito 2. Então é só encaixar. E aí vocês vão ver como é que é simples na hora de colocar as outras peças. Então essa daqui, ó, aí tem aqui, ó, indicando a barra. Isso aqui é uma barra, né? Então eu sei que esse aqui é o 3, ele encaixa no 3 do lado que a seta tá apontando. Então é aqui, ó, é simples. E aqui eu sei que tem dois tom holders, né? Que é o tom de 12 e o tom de 14. Tudo muito prático. É, hack dá mó trabalho, é mó confuso. Confuso é o seu rabo. Você não sabe o quão prático é isso daqui. E aqui é o pé 5, né? Então aqui, ó, 1, né? Aqui o pé 5, 4, 3, 2 e 1. Agora é só montar tudo. Essa parte de baixo é super rápido. A parte de cima que dá um pouco mais de trabalho, porque esse hack aqui eu montei ela poucas vezes, né? Isso daqui eu sei, ó, tá marcado aqui, ó, que ele se encaixa no 5. Aqui é o timbalito, ó. Então, tudo certo. Tudo certo. É uma coisa perigosa de se falar. Não fale isso com muita frequência. Aqui, chimbal 2, ok. Tô só dando uma reajeitada aqui nas coisas, já vou explicar para vocês o que eu tô fazendo, ok? Então vamos lá. Recapitulando, na verdade, tava certo antes, olha aqui, ó. Então é assim, ó. Começa pelo 5 aqui desse lado. Não, eu vou começar pelo 1, né? Que fica mais fácil para vocês irem entendendo. Então vamos começar do 1 e vou... É fácil saber qual é o lado certo por causa disso daqui, ó. Aqui tá o chimbal 2, né? Hi-hat 2. Então eu sei que esse é o lado direito do pé do hack. Então é fácil seguir a linha. Quando tem isso aqui escrito no tapete,
né? Porque eu não uso meu tapete preto aqui, porque como são vários dias de gravação, aí vai sujar mais ele, né? Então eu prefiro sujar o tapete do carneiro, tá? Então assim, ó, aqui eu tô com o esqueleto do rack da parte de baixo. E eu tinha colocado eu tinha começado pelo 1 aqui, né? E na verdade não, o 1 é aqui, ó. É que eu que chupei bala, tá? Mas agora está certo. Então eu vou começar pelo 1, ó. E aí eu encaixo aqui, eu consigo ver aqui, ó, o número aqui. O 1 aqui, ó. E o 1 aqui, entendeu? Então aí é fácil, só você vir e encaixar aqui, ó. Lembrando que esse rack aqui é a parte de baixo. Depois eu vou me preocupar em centralizar ele, né? Mas, então, agora eu vou me preocupar só com essa montagem da parte de baixo do rack, ok? Então aqui, se ali é o 1, aqui é o 2. E o 2 eu sei que a lateral é sempre a parte de baixo, primeiro, né? Então eu nunca vou colocar o 2 aqui em cima, porque essa daqui é a barra onde eu coloco os tambores, os tons, na parte de baixo. Então fica fácil a montagem. Então você dá uma alinhada aqui, ó, nos pés, para ver se tá ok. Tá tudo certo. Tudo certo. Nunca falei isso na frente do Adair da Offenbach. E aí, ó, tá aqui, ó, marcando, ó. Setinha aqui, ó, 2. Encaixa no buraquinho do 2. Esse aqui é o pé 2, então fica fácil encaixar. Encaixou? Não precisa apertar que nem um cavalo, porque esse rack aqui já é incrível e já te dá um torque muito bom. Então ela aqui tem a marcação do 3. Esse daqui é o pé 3. Então vem aqui, encaixa no buraquinho. Sempre já deixa encaixado, né, o parafuso para cima aqui, ó, para você não ter que ficar abrindo e fechando depois. Agora que eu tô com metade da bateria montada, né, metade do rack montado, e eu quero saber exatamente onde é o centro disso daqui, eu já vou botar com a, assim, tipo um bicho assim, ó, com a mão mesmo, né, e vou tentar me lembrar assim de onde que essa porta abria, para ter certeza que a gente não vai ficar batendo na bateria depois, né? Então isso aqui, ó, vou colocar um pouquinho mais para frente e um pouquinho mais para o meio também. Aí eu consigo ver aqui, ó, pela marca do pedal antigo que tava aqui, ó, essa marca aqui, ó. Tá, então acho que é isso aqui mais ou menos. É gravação de bateria, né, cara? Tipo, eu tá meio acostumado já com essa sala suja e maldita do carneiro. Então é isso aí, ó, tá bem apoiado no chão, né, ó. Eu sempre dou uma pisada assim, tipo um bicho em cima do rack, ó. Alinho na porrada, entendeu? Não quer alinhar? Não tem problema. Eu vou usar de força contigo. Vou te mostrar quem que manda nessa porra, entendeu? Não tem mimimi aqui. Se o rack não quiser trabalhar, ele vai levar pancada e acabou. Então aí é fácil. De novo, ó. 4. Encaixa no 4. E o 4 na parte de cima, né? Lembra que eu falei, ó. Encaixa aqui no 4. Tá aqui, ó. 4. 4 aqui em cima. Encaixa na parte de cima porque é a barra lateral. Onde vão... Quer dizer, a barra central onde vão os tons, né? Essas duas barras aqui, ó, são as barras centrais onde vão os tons. Essas aqui são as barras laterais onde vão raio, outras coisinhas mais. Então você pode ver aqui, ó, tá tudo marcado, ó. Timbalito. Isso aqui é o microfone do Hi-Hat 2. Mas como é que você sabe que é o microfone? Porque os microfones eu coloco eles nesses clamps menores, né, ó, esses clamps mais rasinhos. As peças de bateria eu coloco nesses clamps mais poderosos, que aí quando você põe a barra, tipo um cano, né, aquele cano que coloca os pedestais, nesse clamp maior, ele tem mais área, né, para apertar. Se você coloca um cano nesse daqui que é menor, que tem menos área, ele amassa mais fácil. Aqui não. Pelo fato dele pegar uma área maior no cano, é mais difícil dele amassar. Então, cara, isso eu sei bem, porque, bicho, eu já amassei muito
extensor. E foi por causa disso que eu comecei a utilizar eles direto na barra. Opa, tá filmando meu pinto. Não era pra filmar o pinto, cara. E quando eu viro aqui, ó. Aí. Então assim, eu já amassei muito pedestal. Porque eu utilizava eles no cano antes, né? Depois que eu decidi fazer eles no clamp direto com a parte maciça. Então aqui é o 5, ó. 5 aqui, indicando que é pro 5, tem 5 no pezinho, tá pra fora lá, ó. Tá pra fora. E foi essa a confusão que eu fiz quando eu pensei que esse aqui, ó, fosse, né, que era o 1, que eu pensei que fosse lá no outro lado, era porque o clamp, lembra até que eu falei que o clamp tava pra fora. Só que eu não prestei atenção nisso daqui, ó, que é o gong L, né, o gong do meu lado esquerdo. Então, tipo assim, foi bom pra eu aprender, mas vocês viram que foi uma dúvida que apareceu e que desapareceu rapidamente, como um cheiro de peido, que aparece e desaparece rapidamente. Bom, aqui, ó, a bateria tá praticamente na posição. Dair! Ó, Dair! Você quer vir ver aqui se tá ok a posição? Porque depois não vou mexer mais. Mas acho que tá bem, tipo, como a gente sempre faz, ó. Daí, ó, o produtor mais estrela aqui de Hollywood. Ó, aqui a gente consegue abrir a porta, tudo. Pensei um pouco pra trás, cara. Não tá muito pra frente. Não, porque eu posicionei de acordo com o pedal, ó. Que tava antes, né? É aqui assim, ó. Ah, então tá certo. Se você quiser, dá pra gente puxar um pouquinho mais, mas aí a porta não vai vir até aqui, tá? Não vai ser uma diferença que vai fazer diferença. Você, ó, ele tá só um pouquinho mais pra cá, o espaço que tem nessa parede. Se você quiser, a gente pode botar um pouquinho. Hã? Sem problema. Não, então é isso aí, ó. Quando o produto, Esse espaço a mais que das outras vezes a gente ficava meio apertado. quando o produtor autoriza a posição da bateria, você pode falar assim: não reclama do som depois, foi você que posicionou. Pau no seu cu. É isso aí. Então vamos lá. Essa parte, então, ó, vocês viram, não sobrou nenhuma peça aqui. Opa! Tem um set list aqui, ó. Vamos ver o que é isso aqui. Isso aqui é do workshop que eu fiz o ano passado, lá no Musicians Institute. Ó, o setlist brutal, hein? Ok, isso não interessa agora. Então agora a gente vai para a parte de cima do rack, ok? Esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, assim, porque assim, eu montei poucas vezes, né? Montei poucas vezes essa bateria, então eu sei pelo número. Os pedestais dos pratos sempre começam do lado esquerdo pro direito. Então eu sei que os números menores são para cá. Então eu sei que esse lado aqui é aqui, ó. Mas antes disso eu vou colocar todas as partes de cima, que é o que... Isso aqui, ó, é o pezinho do Gong Bass, tá fácil aqui, ó. GBR. Não vou precisar disso. Isso aqui, ó, é o GBL. E eu vou pegar primeiro, isso aqui, ó, é a parte do Gong Bass na parte de cima, ó. Então fica fácil também, eu não vou precisar disso agora. Colocar aqui. E aí eu vou pegar primeiro as partes de cima, que é fácil, ó. Então, também tá marcando aqui, ó. Então não é difícil, ó. Número 1. É só você encaixar onde der no número 1. Simples, tipo, não dói nada, não machuca. Número 2. Então vão ter 4 desses pequenininhos assim. 4. 5. Que é onde estão encaixados nos pés, entendeu? Ó, esses números aqui são os pés. Então eu vou começar pelo lado de cá, ó. 5. Depois eu vou indo pro 4. E a festinha vai ser completa. Olha aqui, ó. Ó, então você primeiro, na hora que você for colocar o rack, ó, já deixa na posição certa a borboleta, que facilita pra você. Então tá, ó. Já ficou em cima do 5. 4. No 3 não tem nada, né? Porque senão ia ficar bem na frente da minha cara de cavalo. E aí isso não é legal. E aqui, ó, só encaixar no 2. Já tem a memória aqui, ó. Olha aqui, ó. Todos os clamps da Gibraltar são assim, ó. Você encaixa ele aqui, ó. Não tem esquema. Não tem mimimi.
Tudo é possível, cara. Com o rack da Gibraltar você monta do jeito que você quiser. Isso é fato. E depois que você monta uma vez, você leva um tempão até você definir os espaços, onde é que você quer pôr, tal, tudo. Mas depois que você fizer isso uma vez, parceiro, você marca, você explica pro teu hold. E se o teu hold for esperto que nem o Tripa, que nem o Tripa é, aí tudo fica muito fácil. Então, ó, essa aqui, ó, é a parte frontal, né, F, do meu lado direito. Olha a setinha aqui, ó, pá. Então eu vou aqui, ó, frontal, lado direito. Ó, isso aqui que você não pode fazer, ó, tá vendo? Colocar aqui pra depois ir colocar esse clamp aqui, ó. Ó, tá vendo? Faz assim, ó. Coloca primeiro o encaixe do clamp e depois você põe o cano. Aí não tem erro. Não machuca nada, ok? Então esse aqui, depois eu vou repassar isso com vocês. Né? Lembrando, galera, que esse aqui é uma bateria que eu montei poucas vezes, né, cara? Umas 5 ou 6 no máximo. Então, assim, depois esse negócio vira automático. Então esse aqui, ó, é o frontal, né? F aqui e a setinha pro lado. Então eu sei que é o frontal do lado esquerdo. É aqui, ó. Frontal do lado esquerdo. Eu nem tenho algumas coisas que eu não preciso nem fazer marcação, porque são óbvias, né? Não existe nenhum outro lugar que esse F com uma setinha para cá e com uma setinha para lá possam ser montados. Então, tipo assim, também você tem que ter bom senso, né? Você vai explicar pro cara e ele vai entender. Se ele não entender, você manda ele pra puta que pariu. Então, ó, e aí tem, ó, aí aqui, ó, pedestal, ó, prato 1, 2. Então eu sei que esse aqui é o primeiro que eu coloco aqui na ponta, ó. Tá? Então assim, ó, não tem outra marcação, porque como eu separo as coisas lá dentro, eu sei que aquele case lá, ó, é toda a parte de baixo do rack, e aquele outro case é a parte de cima. Eu sei que isso daqui é uma parte de cima. E porra, 1, 2, eu sei que aqui são os primeiros pratos. Então eles vão aqui em cima. E aí quando você encaixa ele aqui, ó, ele encaixa bem certinho aqui, ó. Ixi, agora eu não vou fazer. Eu vou ter que mostrar pra você aqui, tá? Mas pera aí. Ó, você encaixa ali no buraquinho. Isso aqui força o ombro, cara. Então, esse aqui dá um pouco mais de trabalho. Esse rack aqui é diferente do sistema que eu tenho no Brasil. Então é aqui, ó, upper 1, tá? Então vem toda essa parte de cima aqui, vem no 1. E eu tenho que achar aqui o upper 2, então. Só que assim, eu não preciso nem procurar o upper 2. Eu vou pelo... Esse aqui é o upper 3, esse aqui é o upper 3. Então esse aqui é desse lado de cá, ó. O upper daqui. Só que é tão fácil, esse daqui eu sei o que é, porque eu consigo ver que são os splashes. Então esse aqui vai no meio. A gente já vai montar ele aqui no meio. E aí, sobrou esse daqui, ó, que é o upper 4. E é aqui, ó. Esse do cantinho aqui. Então beleza, ó. Eu vou encaixar primeiro aquela parte, né? Vou encaixar primeiro aquelas duas partes de cima de lá e aí eu vou vir pra cá, ok? Então esse daqui é... Só olhar, né? Lembra que eu falei, ó? Número 3, então se aqui tem número 1, que eu sei que é um prato que tá de cabeça para baixo, 2 e o 3, esse 3 aqui, ó, eu coloco ele aqui. Então aqui eu tenho que fazer uma manobra que é meio especial, ó. Eu tenho que encaixar ele aqui, eu tenho que encaixar ele nesse outro furo aqui e eu tenho que encaixar ele aqui. São 3 espaços, então eu começo pelo mais fácil. E todos eles têm memória, então você vai ver que o negócio é bruto. Isso aqui é sempre o que dá mais trabalho, né? Porque é uma montagem diferente que eu fiz desse rack. Então eu encaixo aqui, ó, e ele tá na extremidade, ó. Se você olhar aqui pra cima, aqui, deixa eu virar aqui, ó. Se você encaixou aqui, ó, ele tem essa memória aqui, ó, que delimita o lugar dele. Então não é pra ele ficar mais nem pra cá e nem pra lá. Ele tá na posição dele. Tem aquele dentinho aqui de trás que já encaixou. Então agora, parceiro, é só festa. Agora é pura festa.
Então, antes de mais nada, antes de eu fechar essa memória aqui, ó, eu encaixo ele aqui, ó, que ele também vai encaixar no dentinho, olha ali, ó. Tem um dentinho ali embaixo, tá vendo? Ó, aqui, ó. Você encaixa ele ali, ó, já encaixou no dentinho, vira. O outro lado aqui você vai encaixar aquele parafuso, lembra até que eu te falei, ó? Vou fazer a volta para você entender. Ó. Esse parafuso aqui, ó, agora eu só dou o torque, porque o dente já tá encaixado aqui, ó. O dente não está podre como o seu, ele tá encaixadinho aqui. E aí falta só fechar esse daqui, ó, lá da frente, que é o torque final e que também tem essa memória aqui, ó. Aqui, ó. Essa memória aqui, ó, ela encaixa aqui nesse buraco, olha ali, ó. Tá vendo? Olha que gostoso, encaixou. Mas eu vou lá na frente para você poder ver. Foi a vez que eu mais demorei para montar esse rack, porque eu tô falando com vocês, né? Então, olha aqui. Encaixou. Né? Só reposiciona aqui para ter certeza. Ó, já era. Encaixou bonito, não tem problema nenhum. Então, ó, essa parte inteira daqui já tá ok. Ó. Ok, agora a gente vai lá pro outro lado fazer a mesma coisa. Porque essa parte do meio aqui, ela é diferente, né? Então essa parte do meio eu vou deixar por último. Então vamos lá. É só também, não precisa ter muito segredo. Vai pelo número, né? Então é só você saber que aqui tem um 9. Deixa eu ver. Esse daqui é o 3. Então o 2 é lá, o 3 é aqui, depois o 4 é aqui, ó. Pelos números dá pra você ver, ó. Né? 9, 10, 11, então vem esse daqui primeiro. Então vou começar de trás pra frente, igual eu fiz lá no outro, porque eu sou sistemático e eu não quero nem saber. Então coloco aqui, encaixei aqui, dou um torquezinho leve. Ó, dou um torquezinho leve, o dentinho já entrou aqui, ó. Tá tudo certo. Tudo certo, nunca fale isso perto do Adair Offenbach. E aqui, ó, é só encaixar aqui, mas eu vou fazer aquele mesmo esquema. Vou primeiro encaixar essa parte da frente, né, aqui. Automaticamente eu vou ter que fazer entrar aqui. Tá vendo ali, ó? Ó, encaixou, eu só dou um torquezinho, não tá na posição ainda. Eu vou lá atrás para você enxergar isso, porque senão não tem motivo de eu estar fazendo esse vídeo. Olha aqui, ó. Tá, encaixou perfeitamente. Então agora eu só vou para ter certeza. Eu dou uma empurradinha para lá para ter certeza. E aí aqui eu já vi que deu certo aqui também, encaixou. Eu vou encaixar esse daqui primeiro, para fazer todo o processo. Você tá olhando aí? Tá olhando de baixo para cima. Ó, encaixou bonito, ó. Não tem... O grande esquema da Gibraltar é isso, cara. Tipo, é muito impossível, depois que você monta e que você marca, das coisas saírem do lugar. Você tá vendo aqui, ó? É super simples. Ó, encaixou ali, colocou aqui. Você só tem que garantir que o dentinho entrou no buraquinho, entendeu? Não é o coelhinho que veio buscar o dentinho, não. Todos os clamps, sem exceção, eles têm esse dentinho, né? Para você pôr esse tipo de memória, que é uma memória pequena, essa daqui. Tem, ó, tem esse tipo de memória aqui, que é uma memória circular pequena. Tem esse tipo de memória, que é uma circular, mas ela é um pouco maior, ó, mais, né, mais larga. E tem essa memória aqui, que é a brutona. Essa aqui segura até o Adair pendurado aqui no rack. Então, ó, agora só falta eu colocar a parte da frente aqui, ó, que é onde vão os splash. Tá, e vocês viram que eu não precisei colocar. E olha, eu nem finalizei o rack. Mas você olha aqui, ó, olha a perfeição disso daqui, ó. E a forma como tá colocado aqui, ó. Aqui eu coloco um clamp para fazer um acabamento para colocar o over. Meu, Gibraltar é foda. Então agora vamos encaixar aqui, ó, 8. Né? Primeiro encaixa um ladinho aqui, não vai até o fim. Abre o outro. Encaixa aqui. Colocou no buraco. Vocês estão vendo aí? Tá muito alto. Agora.
Tá vendo só? Isso que eu falei pra vocês, né, cara? Que eu não queria... Que eu queria fazer esses vídeos assim, um esquema bem caseiro pra mostrar pra vocês que a vida não é essa festa que você imagina. Entendeu? Sexo, drogas e rock and roll, isso nunca fez parte da minha vida. Rock and roll, ok. Drogas, nem um pouco. Sexo, melhor pular essa parte. Então é isso aí, ó, tá tudo certinho, tudo encaixadinho. E aí, ó, eu vou começar, deixa eu ver quanto tempo tem. 30 minutos, então dá pra gente colocar em 15 minutos, talvez, todos os extensores aqui agora. Agora vocês vão ver como essa parte aqui também é super rápida. Esse daqui eu sei que é pra colocar o meu carrilhão, porque tá escrito LP aqui, e é o único, com exceção do meu Shininha de 14, que tem esse cano, ó. É o único, com exceção do Shininha de 14, tem esse cano. Então é aqui, ó. Pronto, foi. E aqui eu posso começar a pegar as peças. Isso aqui, ó, é o gongo L. Então é fácil, é só colocar aqui, encaixa e já está ali, já está na posição. Então quando eu desmonto, né, eu procuro não soltar demais essas borboletas dos clamps para não ficar tão diferente na hora de montar. Isso daqui, ó, tá escrito aqui o que é, ó. É o pezinho da caixa. O pé da caixa que não tem pé. Isso faz uma grande diferença, vou mostrar para você. Fica bonito, né? E fica sem aquele monte de coisa ali embaixo. Isso daqui é a máquina de chimbal, banquinho, e aqui está o pé. Ó, olha só que incrível isso aqui, ó. Cara, geralmente a montagem do rack é mais rápida, entendeu? É que eu tô conversando com vocês, né, cara? Então isso dá um pouquinho mais de trabalho. Mas não importa, porque a gente combinou que a gente ia fazer isso. Então, está tudo bem. Então, ó, tá na posição. Perfeito, ó. Só encaixar a caixinha aqui e fazer a festa. Ó como fica legal. Tudo preso, tudo tipo, não mexe. É incrível isso aqui. Aqui, ó. Isso aqui também é fácil, né? Saber o que é, porque são os meus tons de 8. Então, porra, não tem... Só tem 2 tons de 8. Então é fácil colocar aqui. Aqui, teve uma vez que eu fui transportar, o negócio ficou meio torto. O parafuso ficou meio torto. Mas aí eu dei uma arrochadona no bicho e ele ficou todo genzo, mas ele ficou bem de novo. Isso aqui é o que prende a máquina de chimbal. Lembra que eu falei que a máquina de chimbal não tem pé? O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Então olha aqui, ó. Aqui eu coloquei o pezinho ali, ó. Só que aqui eu tinha que ter colocado isso aqui primeiro. Então eu vou levantar um pouquinho para poder passar a borboleta lá, ó. Que deu torque agora. Ok? Tá na, ó, encaixado, não tem o que chorar. Ok, agora desce de novo para encaixar na memória do tom. De 8 já era. Aí a máquina de chimbal eu já vou colocar aqui, que não é o que eu colocaria agora, mas só para vocês verem como funciona, né? Isso daqui que é uma coisa que muita gente me pergunta. Quando eu vou montar o meu bumbo, a máquina de chimbal fica muito longe. É lógico, porque você tem os pezinhos lá embaixo e eles ficam espetando o teu bumbo, ficam batendo no teu bumbo. Então aqui, ó, é o jeito de você... Ó, você coloca aqui, tá preso. Não mexe nem a pau, tá? Então deixa eu ver uma coisa aqui agora. Eu tô primeiro fazendo todos os acessórios, entendeu? Para depois começar
com a parte mais lógica, que são os pedestais, né? O banquinho sempre, ó, é fácil também. Essa borboleta para trás é a posição onde vai o logo da Gibraltar, tá? Porque eu sento, né? E você tem que pensar que se tiver algum fotógrafo, alguma televisão que vai fazer imagem tua de trás, seria muita burrice se o logo do teu patrocinador estivesse perto do teu pinto, né? Sentado aqui na caixa, querendo foder a caixa. Então, essa é a posição certa. Se você não liga para que lado que fica o logotipo do teu banco, a partir de hoje você vai ligar. Não adianta nada ele ficar lá para embaixo da tua perna ou em direção à tua caixa, ao teu pinto lá na frente, porque lá não vai aparecer. Aqui pode ser que apareça. Se alguém for filmar você de trás para pegar uma levada de 2 bumbos, aqui, ó, vai aparecer. E bicho, esse mindset de você fazer as coisas pensando nisso muda completamente teu relacionamento com a marca. Exercise. Aqui, ó, caixinha de 10. Marcado aqui e marcado aqui, ó. Sem mistérios, ó. Colocou no buraquinho. Aqui são os microfones, ó. Lembra até que eu falei? Mas como é que você sabe? Porque eu sei, porque eu sei, porque eu sei e acabou, entendeu? Então aqui tá escrito, ó. Aqui tá tamborim, né? O bloco. Tamborim é a meia-lua, né? Aqui tá o microfone do hi-hat 1, que a gente vai colocar depois, né? Vai colocar, vamos ver se dá tempo, não sei, eu quero ver se eu consigo fazer tudo em menos de 1 hora, né? Então é isso aí, ó. Agora, esse aqui é o timbalito, deixa eu ver se é. Não, esse aqui é o tamborim, então o tamborim já vai aqui, ó. Importante, tá, galera? Isso aqui é uma dica que eu vou falar só uma vez, que é importante. Sempre deixa o mesmo espaço no clamp dos dois lados, aqui e aqui. Se você apertar mais um lado do que no outro, ele vai escapar. Ele vai escapar. Não me pergunte por quê, mas ele vai escapar. Aqui, ó. Right symbol left. Então, right symbol left tem um clamp que tá escrito a mesma coisa, ó. Right symbol left. Você só encaixa ele aqui, ó, enfiou no buraquinho, ó. Ok, muito firme. Ó, detalhe, o rádio tem que estar bem firme, né, Aquiles? Sim. Então aqui tem tipo 2 feltros e meio, porque eu coloco esse meio na parte de baixo, esse novo na parte de cima, e tem mais arruelinha para dar pressão, porque daí o rádio não se mexe e o som fica maravilhoso. E ao mesmo tempo, como você toca sempre no mesmo lugar, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, por isso que eu racho os meus raios. Então tá, aqui ó, timbalito, é aqui. Tem ó, Tim Maia, Tim Maia, tá aqui ó. Tá na posiçãozinha já. Ó, um pouquinho de cada lado, ó. Um pouquinho de cada lado pra ter certeza que ele não vai ficar mais apertado de um lado do que do outro. Ok, deixa eu ver o outro rádio tá aqui, ó. Tem também a máquina de chimbal, que é uma peça importantíssima. Ó. Right symbol right. Right symbol right. Colocou aqui dentro. Não precisa fazer muita força nem nada. Encaixou. Eles se encontraram e eles estão felizes para sempre. A mesma coisa do lado esquerdo, a mesma coisa do lado direito. Né? 2 feltros grandes, mais metade no meio e mais a arruelinha para dar o torque. Mais um, deixa eu ver se esse daqui é o timbal. Não, esse aqui já é o tom 1. Esse aqui é o Gong Bass R. Gong Bass R. Também só encaixar, não tem problema nenhum. Cuida aquele negócio, ó. Cuida aquele negócio para não ficar um em cima ou embaixo, ou de um lado ou do outro ficar maior. Dá o mesmo torque nos dois lados. Isso vai te fazer feliz. Aqui tá o 2 e aqui tá o 3. Então olha aqui, ó, fácil. Como é que você sabe se não tá marcado lá no teu rack? Porque eu só tenho 3 tons que vão avulsos, né, desses pequenos. Então é o 1, primeiro tom,
2, 3. Primeiro o de frente, né? Porque tem mais os dois de 8 aqui. Então é 10, 12, 14. Isso aqui, ó, bem no centro. Ó. Bem no centro. Encaixou, encaixou. Não tem esquema. O cara que trabalha comigo, o cara que é meu road, o cara que trabalha na minha equipe, o cara, ele é preparado para uma operação de guerra, entendeu? O cara, em qualquer gig que ele entra depois, porque o cara não aguenta muito tempo. Isso aqui, só quem aguenta sou eu, porque isso aqui é a minha vida, entendeu? E eu gosto de fazer isso aqui, e eu nunca vou diminuir bateria para minha vida ficar mais fácil. Então isso aqui é uma paixão que eu tenho. Baterias grandes é uma coisa que eu tenho, mas bicho, o road ele não aguenta. Chega uma hora que o cara prefere fazer gigzinha pop e, meu, a vida segue, entendeu? Eu não me importo. Agora, bicho, o cara que trabalha comigo, o cara muda o mindset dele. O tempo que ele trabalha comigo, o cara vira uma máquina e depois ele vai fazer esse tipo de coisa na vida de outras pessoas e vai deixar outras pessoas felizes. Porque dessa forma aqui, ó, cuidar do equipamento dessa forma aqui, bicho, até meus patrocinadores já falaram assim, cara, poucas vezes eu tive a experiência de presenciar algo tão majestoso, a forma como você cuida do seu equipamento. E é tudo de graça, mas eu cuido da mesma forma. E não adianta você me dizer, mas você poderia ser um pouco menos assim exigente. O seu cu. Não se meta comigo nesse aspecto. Ok? Então agora ficou fácil, que são só... Ó, lembra até que eu falei, ó. Esse daqui é meu mini China. Porque eu falei pra você que eu sei que é o mini China. Porque eu só tenho 2 pedestais que tem esses canos. Ó, e esse daqui já tá levemente amassado. Ó, aqui assim, mas tudo bem. Vamos continuar amassando ele. Ó, número 11 aqui em cima. Aqui. Número 11 aqui. Aqui. Por que não aqui? Por que não nessa peça? Porque essa peça é a peça que quebra. Então, se eu marcar aqui, eu vou ser burro. Porque quando substituir, não vai ter mais a marcação. Então, é na parte de fora. Os meus roads aprendem isso. Então, aqui, colocamos aqui para dentro. Mesma coisa, ó. Cuida, ó. Frita o peixe, cuida o gato. Frita o peixe, cuida o gato. Olha lá. Aqui tá marcadinho, ó, pedestal, né, tal. Esquerdo. E aqui é fácil, galera. Aqui, ó, é só você olhar aqui, 13, ó. Tá vendo aqui, ó? Número 13. Só você procurar onde vai o número 13. Ele já tem a memória lá, ó. Ali, ó. Você põe ele aqui, encaixa, vai até o fim, ó. Pá, encaixou. Só cuida pro espaço ficar igual dos dois lados. Fritou o peixe, cuidou o gato. Aqui e aqui igualzinho. E aí você vai colocando buraquinho ali, ó. Não tem esquema. Esse aqui é o... Esse aqui é o 9. É o 9, sim senhor. Por quê? Algum problema? E como é que você sabe que é o 9? Porque ele tem o shine aqui, ó. Porque ele tem o... Ele tem a arruela também. E as arruelas eu coloco sempre nos Chinas e nos Raids. Também é a mesma coisa, ó. Buraquinho ali no meio, encaixou. Frita o peixe, cuida do gato. Como eu só tirei o pedestal, tirando aqui, mexendo do lado direito da borboleta maior, o outro lado está praticamente ok. É tudo uma questão de quando você estiver fazendo o trabalho, você tentar fazer o trabalho de uma forma que ele não te foda depois, entendeu? Esse aqui é o outro China do outro lado. Faça o trabalho para facilitar a tua vida depois e não para que você tenha um puta de um retrabalho cada vez que você for fazer esse trabalho novamente. Tipo, recomeçar, fazer, né, as marcações e tal. Então, desmonte a bateria de uma forma que ela vá facilitar a tua montagem depois. Então, esses aqui são todos os pedestais, todos os pés dos surdos, ó. Eu tenho 9 pés.
né? E eles têm marcações em todos eles. Vou mostrar pra vocês a marcação. Eu não vou montar o pé agora, mas você pode ver aqui, ó. Esse aqui é o número 5. Ó, número 5. Esse aqui é o número 7. Tá aqui. Esse aqui é o número 1. E assim vai indo. Então tem o 9 aqui. Vou pegar mais um pedestal aqui. Esse aqui é o número 7. Cadê o 7? O 7 vai ser o meu splash da direita. Tá aqui, ó. 7 aqui embaixo. Enfia no buraco. Faça de conta que ele tá encaixadinho. Coloca do outro lado. Já era. Número 10. O 10 tá fácil aqui, ó. Enfia no buraquinho. Encaixou na memória. Dá o torquezinho na mão. Número 1. Número 1 tá aqui, ó. Número 1. Encaixou no buraquinho. Já era. Isso aqui é o bloco. O bloco tá aqui. Encaixou o bloco. Eu já vou colocar esse Iron Cobra aqui para vocês verem, né? Como é que ele fica. Assim, essa posição possivelmente vai mudar por causa do bumbo, mas eu vou colocar só para vocês verem como é que funciona. Ele já tá, ó, já tá, né, presetado, porque eu preciso. Olha aqui, ó. Quando você pisa aqui, ó, ele desce, ó. E aí quando ele desce aqui, ó, ele mexe aqui, ó. Ele fecha o chimbal, entendeu? Tipo De Volta pro Futuro. Lembra do De Volta pro Futuro? Que tinha aquela confusão lá na casa do cara, quando ele desapareceu por um tempão. É tipo aquilo. Esse aqui é o 5, ó. O 5 vai aqui. 5. Galera, eu quero acabar isso aqui logo, que eu quero ver se eu passo lá na Miba, que eu tô bem pertinho aqui. O Adair é super perto da Miba. E, cara, eu não consigo ficar muito tempo sem ir na Miba. Porque aquela loja lá é incrível, né? Vocês já foram lá comigo, né? Vou fazer uns storyzinhos pra vocês. Aqui então, ó. Então, o trio de splashes tá ok, ó. 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. Faltam os dois pratos de ataque, que são os 7, os 5 e o 4 e o 8. Então aqui, ó. O Arthur tá ali dentro na outra sala. Deve estar sem entender muito bem. Porra, o cara fica falando sozinho. Puta louco. É, eu sou autista. Eu gosto de conversar comigo mesmo de vez em quando, para que eu também aprenda comigo, entendeu? Às vezes eu tô tentando, sabe, aliviar o Aquiles, né? E eu costumo falar que existem dois Aquiles, né? O Aquiles empresário e o Aquiles músico. Então, às vezes o Aquiles empresário quer ser malaco com o Aquiles músico, eu tenho que conversar com eles e aí o Aquiles músico sempre vence. Afinal, é ele que sabe tudo que tem que ser feito, né? O empresário tem que seguir o que o Aquiles músico quer. Então eu gosto de conversar comigo mesmo. Às vezes, eu vou falar bem baixinho para você não ouvir isso, mas eu discuto comigo mesmo, entendeu? Para ter certeza que eu tô fazendo o negócio certo. Exercícios. Exercise. Don't touch. Último quase. 12. E aí, acho que vai dar tempo. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo. 49. Sensacional. Agora eu vou botar só o que falta, né? São os pedestais de microfones. Que aqui, ó, eu tenho escrito já, ó, over R, over direito. Aqui em cima. Eu sempre posiciono isso aqui bem no centro. E não tem mistério, né? Isso aqui é o meu Power Click, que na verdade esses dois aqui a gente estava usando lá na frente como overs,
dos pratos, né? Aqui, ó. Na última gravação eu vou manter eles aqui. E depois, logicamente, que o produtor das estrelas, Adair Dalfenbach, vai fazer a decisão final. Porque ele é o dono da sala e ele é o chefão. Todo poderoso. Então aqui, ó. Esse daqui é o Hi-Hat 2. Hi-Hat 2. Marquinha aqui, marquinha aqui. Então, coloca ele aqui e depois eu vou ajustar as alturas ainda, entendeu? Porque a gente não colocou as peças ainda, né? Os pratos. Mas tudo vai ser feito de acordo. Cara, como tá quente essa sala. Como sua bunda nesse verão. E aqui, ó, o Ride, o Ride Cymbal L. Então esse aqui vem pra cá. Ele fica aqui, porque o Ride vai ficar aqui, ó. O Ride vai ficar aqui e ele vai ficar aqui, ó. Tudo posicionadinho, bonitinho. As posições não são as posições não são as definitivas, porque as peças ainda serão colocadas. Aqui tem RCR microfone. Eu coloco até o fim de curso ali, né? Ó. Porque ali tem uma arruelinha que é a que dá o torque e que prende essa arruelinha aqui, ó. Se eu puxar, ó, ali eu soltei, ó, entendeu? Então eu sempre dou o torque, volto um pouquinho ela, ó. Voltar um pouquinho ela pra cá. E aí eu sei que vai ficar na posição perfeita e não vai se mexer. Não pode se mexer. Não pode se mexer. Tem que ficar no lugarzinho. Aqui, ó, Hi-Hat 1. Microfone do Hi-Hat 1. E aí eu quero fazer o fechamento junto com você, parceiro. O fechamento para você ver a coqueluche que é esse meinho aqui. Esse meinho tem... Isso aqui, ó, não fica assim, solto. Uma coisa que eu criei somente para esse rack. Aqui é o over L. Aqui, ó. Coloco aqui. E depois eu vou posicionar isso daqui, ó. Então vocês estão vendo, ó, de trás para frente, né, ó, bateria inteira. A ferragem, né, da bateria inteira montada e posicionada. E aí falta, né, como eu falei, ó, o pezinho do Gong Bass. Eu vou até deixar montado já. Como é que você sabe qual é o pé, Aquiles? Ah, é fácil, cara. Olha aqui, ó. Gong Bass R. Gong Bass R. Você coloca aqui, ó, encaixa na memória. Ó, encaixou na memóriazinha. Deu o torquezinho. Aqui você dá o torque junto, né, ó, com as duas mãos, para não ficar nem um lado e nem o outro mais ou menos apertado. Aqui a mesma coisa. Como é que você sabe aqui como é que é? Porque, isso aqui é pra fora, né, ó, é pra fora. Então, ó, você põe aqui, encaixou o lado, a setinha tá mostrando, e aí você dá o torque. As duas mãos juntas. Aí você vai lá. Gong Bass direito, aqui, ó. Então eu vou encaixar o Gong Bass aqui no meio, ó, né? Vou mostrar pra você. Ó, encaixa ele aqui, ó. Tá mostrando a setinha, né? Não, mas peraí. Tá ao contrário. Deixa eu ver se eu... tá ao contrário. Esse daqui é assim, ó. Por que você sabe? Porque eu sei, porque assim, o lado maior fica pra dentro pra dar mais sustentabilidade. Aqui tem uma falha, entendeu? Aqui tem uma falha. Eu poderia ter feito uma marca pra não errar, o sentido, né? De que lado que é, porque aqui que tá o lado certo, ó. Porque aqui vai ter mais peso pra dentro, ó. Então o pezinho maior fica pra cá. E todas as setas, ó, elas apontam pra fora. Então é isso daqui, é isso daqui. Então aqui já tá ok esse Gong Bass. Esse daqui também, ó, eu montei os dois. Foi tipo um azar mesmo, montei os dois pra fora. Porque que, ó, ele ia ficar assim, ó. E aí não ia ter como posicionar o Gong Bass aqui, né? Então isso aqui é uma... Eu vou ter que pensar em como que eu vou marcar isso daqui. Mas basicamente eu vou ter que fazer... Tipo assim, se eu fizer um risquinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como é que se resolve isso aqui. Se eu fizer um risquinho aqui, ó, com essa mesma caneta dourada, pá, aqui. Aí eu já sei
que o risco tem que se encontrar no lado que for a montagem certa. Então, caso eu monte isso daqui errado, o risco vai ficar de um lado e o outro risco do outro. Então não pode. Aí é só colocar aqui. Então isso aqui é uma falha de montagem que você vai corrigindo de acordo com a quantidade de vezes que você monta, tá? Não é feio admitir o erro, não é feio você consertar as coisas. O feio é você achar que você sabe tudo e que você não tem nada para aprender. Isso é muito feio. Então é isso aí, ó. Gong Base pronto. E agora vamos para aquela partezinha final, né? Que é... Aqui, ó. Isso aqui é tipo... o acabamentinho. Deixa eu me lembrar se isso aqui é pra cima, né? Não me lembro aqui. Como é que é? Isso aqui... eu montei essa bateria poucas vezes, né? Então vai ser assim, ó. É assim. Porque eu colocaria dessa forma. Aqui. Vocês não estão nem vendo, né? Aqui, ó. É só um acabamentinho, ó. Pra deixar a vida mais gostosa como ela é, ó. Gostosinho como a vida deve ser. Vou mostrar pra vocês, ó. Tem que encaixar aqui no buraquinho. Ó, encaixou nos dois buraquinhos. E, na verdade, eu tinha colocado isso daqui pra colocar o over de centro, né, aqui. Mas como a gente só gravou com essa bateria, então, aí... como a gente só gravou com essa bateria, então a gente mudou esse negócio do over de centro pra conseguir pegar mais o som, né, desses dois pratos aqui do meio, então ficou assim. Ah, isso não aconteceu, puta que pariu, caiu a borboleta. Então é isso aí, coloquei de volta aqui e finalizei a montagem. Aí, ó. Lá da frente, isso aqui fica maravilhoso. De vez em quando eu demoro para acertar o foco, bicho, porque a imagem some aqui de trás, né? E aí eu tenho que ficar dando um toque aqui com o meu dedão sujo. Então é isso daqui, ó. Geralmente, esse clamp aqui, eu tenho um clamp aqui no meio, que é onde eu coloco o pedestal descendo aqui para pegar o som dos splash. Mas na gravação, a gente fez uma montagem diferente para gravar, para pegar esses dois pratos da frente. Então, a gente tá usando 4 overs, ó. 1, 2, 3, 4. Então, é uma festa. E aí o seguinte, né? Para guardar isso daqui, eu sempre faço assim, ó. Para salvar, né, espaço, um case dentro do outro. Ah, tem os pedestaizinhos aqui, quer dizer, tem os pedais, né? Que isso aqui também é um assunto para ser conversado, né? A gente vai fazer ainda um bate-papo sobre isso aqui, como é que eu regulo. Tudo tem a sua hora. Esse pedal aqui é tão novo que tem até as coisinhas dos plásticos, tem até a alcinha, ó, que nem foi usada ainda, porque dificilmente eu vou usar isso aqui. Então, coloco aqui dentro, deixo aberto, porque se eu não deixar aberto, eu tenho que abrir de novo na hora de guardar. Então é meio burrice, né? Você fechar para abrir depois quando você for guardar. Tudo isso, você pode pensar, pô, mas que frescura, né? Porque, pô, é só abrir. Pensa numa turnê de 125 shows no ano. Pensa que você vai montar essa porra dessa bateria 125 vezes no ano. Aí você vai me dizer se você não vai encontrar uma forma mais esperta de você fazer as coisas. Tá, então aqui, ó, lembra? Que eram 3, né? 3 bags. Então, aqui, ó, coloquei isso aqui dentro do outro, do maior, né? O menor dentro do maior. Esses bags aqui da Red eu não vou utilizar mais agora. Se alguém tiver interessado, coloco aqui, ó, um dentro do outro, fecho, e aí aquele volume gigante desaparece. 3 coisas, cara, de novo filmando meu pé,
Ó, tá fechadinho aqui dentro já. E aí é só subir isso daqui e tá tudo pronto. Ou seja, os 3 ficaram aqui dentro. Beleza, então, galera, ó. Só ficou faltando os tambores. Isso eu vou fazer um outro capítulo para vocês verem como é que eu guardo os tambores, como é que eu mantenho eles limpinhos. Os pés dos surdos estão aqui. Então isso aqui é uma geral, ó, do rack. Eu acho muito foda isso aqui. É tipo um Transformers, né? Cara, isso que é muito louco, assim, não importa a quantidade de vezes que eu monte a minha batera e a situação em que eu monto a minha batera, assim, eu tenho um tesão incrível por isso que eu faço, cara. Eu acho que isso é um dos motivos, assim, da minha felicidade, né? Todas as vezes que eu tenho que fazer isso daqui, eu sei que é uma coisa que o Aquiles de 16 anos queria, né? O Aquiles que recortava gravuras, né? Anúncios dessas marcas todas que ele está usando hoje e colocava no seu abajur, perto do seu abajur, colocava no teto da sua casa, que eu morava lá em Foz do Iguaçu e tinha um beliche, então eu ficava bem próximo assim e eu ficava olhando aquelas figuras e mentalizando, né, coisas boas. Então, porra, todas as vezes que eu tenho que fazer isso aqui, pra mim isso aqui nunca vai ser trabalho, bicho, nunca. Eu não consigo imaginar eu trabalhando com música. Pra mim isso aqui é uma grande de uma diversão. E você que já foi num workshop meu, né? Você sabe muito bem do que eu tô falando, né? Aquelas 2h30 que eu tô ali no palco, elas passam voando, cara. E, tipo, eu quero sempre mais. É só isso que eu tenho certeza. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. E esse capítulo da montagem da bateria vai seguir. A gente vai colocar as peças nessa bateria e colocar os microfones também. Quando for colocar os microfones, nós vamos ter a participação especial do Carneiro Maldito, o grande carneiro de Hollywood, ok? Valeu então, galera, até mais. E vocês podem ir deixando aí, ó, as sugestões de vídeo que vocês querem que eu fale sobre coisas da estrada. E não se preocupe com o likezinho, eu quero que o like se foda. Vai lá e chama o teu vizinho de maldito, porque ele não deixa você ficar ciscando aí na bateria. Tchau!